uma alegria, uma felicidade poder estar aqui com vocês para falar de um tema, de uma temática que é tão importante, que é tão relevante, né. Então eu vou começar, meninas, um pouco passando por essa alegria do que a doutora Esli trouxe hoje pra gente, né. E quem me conhece um pouco sabe que o meu cérebro funciona um pouco em música, né, ele tem essa característica de eu funcionar em música. E aí, quando a Esli falava, né, ela falou de guerras e de traumas que se consolidam e consolidam também uma cultura de guerra, né. Eu sou importante vocês saberem que eu sou um sobrevivente de um massacre, sou um refugiado de guerra. E é tão importante que isso me fez entender de que definitivamente a guerra não é a saída, né. Isso me fez criar uma paixão, um amor pela cultura de paz. Isso me fez até escrever um livro chamado Comunicação Pacífica, a arte de viver em paz. E comunicação pacífica tem tudo a ver com a psicoterapia MDR, porque na comunicação pacífica a gente identifica num primeiro momento o nosso sentimento. E quando a gente aprende a identificar sentimento, a gente aprende em seguida a identificar necessidades. E o nosso terceiro passo, que tem tudo a ver com o MDR, é fazer uma observação sem avaliação, né. Eu sou conterrâneo de um moço que é meio famoso, assim, ele é de uma cidade chamada Nazaré, e eu sou de uma cidade chamada Tulkarem, e ele falava assim: "Observai os pássaros do céu, observai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam". Já era um convite desse sujeito para a gente não ficar ansioso. E quando a Esli falava, me conectou com a música do Rapa, porque o Rapa diz assim: "A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, mas paz sem voz não é paz, é medo". Então a gente precisa aprender, e a psicoterapia MDR nos gabarita e nos capacita a enfrentar o medo com uma fala da cura. E logo em seguida, a gente vai fazendo essa conexão de que se eu trabalhar os meus traumas e se a minha alma estiver armada, né, mas para a cara do sossego no bom sentido, o sossego de entender de que aquela história que eu vivi não faz mais parte da minha vida. Interessante que em seguida veio a Dani, que brilhantemente falou de trauma vicariano, falou de eventos críticos da sobrevivência. E aí, à medida que ela foi falando, isso me conectou imediatamente também com uma outra música que eu quero trazer para vocês, né, que é uma música que ajuda justamente a gente trabalhar aquilo que é vicariano e a gente poder fazer essa mudança, né. E a música é chamada A Cura. E é tão interessante porque ele fala assim: "Existirá, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança". Então, se a gente entender a capacidade da psicoterapia MDR, com este lindo trabalho que foi feito pela Francine e que brilhantemente foi inserido no Brasil graças a essa pessoa chamada Esli Carvalho, a gente entendeu de que para todo mal há cura. E é todo mal há cura. E a fala das nossas colegas foram nos ajudando nisso, né. E eu achei muito interessante, porque logo em seguida a gente teve a Beth falando de que é preciso não residir no passado. Olha que interessante, ela fala: "Cuidado gente, não vai residir no passado". E a hora que ela falou isso, imediatamente me veio o Milton, sabe, Beth? E é uma coisa tão importante porque ela fala assim, ela falou muito de que se o passado, ela me conectou com uma fala que eu trabalho muito na psicoterapia MDR. Eu digo: "Olha só, passado no presente é depressão, futuro no presente é ansiedade.
Então, o MDR, através do terceiro passo da comunicação pacífica, nos traz essa possibilidade de viver o hoje, de eu aprender a deixar o passado no passado, através deste magnífico protocolo de 8 etapas que precisa ser estudado, elaborado, visto com amor, com atenção, no acolhimento com o nosso cliente, para a gente poder usar ele adequadamente, para que a gente consiga ficar aqui. E aí a Beth já me conectou com uma música imediatamente, que é Bola de Meia, Bola de Gude. Por quê? Ele fala assim: "Há um menino", e ele já fala de trabalho de estado de ego. "Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração", porque quando eu trato o menino, ele sai do trauma e vem para morar dentro do coração, como inspiração da minha vida. E ele fala assim: toda vez que o adulto balança, ou seja, o disparador do presente me balança, ele vem para me dar a mão, porque ele está tratado e aquilo que era opressão hoje é recurso, né. E ele me faz o quê? Ele fala de coisas bonitas, ele me traz a lembrança do que é bonito. Então, de coisas que eu acredito que não deixarão de existir. Então, imagina que no processo psicoterapêutico de MDR, a gente ajuda a relembrar, a qualificar, a fortalecer a amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Por isso que a fala das minhas colegas foi dignificando a minha apresentação. Diz: "Bom, elas já estão brilhantemente fazendo isso", né. Então, ele diz o seguinte: "Se eu não trabalho", na letra da música, vejam que o Bituca vai dando um show aqui, ele diz assim: "Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal". É verdade, tem história. Lembra que a Beth falou: "Não queremos residir lá no passado"? Toda vez que o adulto balança, esta criança tratada, fortalecida, livre do trauma, toda vez que o adulto balança, quem que vem para me dar a mão? A criança. E me fala de coisas bonitas que jamais deverão deixar de existir. Então isso é fundamental. E aí, para gente fazer essa conexão com onde eu quero chegar, a Andrea vem e falando o quê? Falando do sentir, de usufruir da psicoterapia, de organizar, de facilitar todo esse caminho que a gente vai indo de uma forma suave, tranquila. E aí eu falo assim: "Que coisa incrível que ela está trazendo aqui". E aí ela me levou imediatamente, Andréia, você me levou lá para o Lenine, porque o Lenine ele fala assim: "Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma". Até quando? Até o próprio corpo pede um pouco mais de alma, porque o corpo vai sendo depositário das feridas, dos traumas, da angústia. A vida não para, né. Enquanto o tempo acelera, ele fala, o Lenin, e me pede pressa, eu me recuso, porque agora eu sou tratado, eu fiz uma avaliação, eu trabalhei o meu protocolo de vida, eu organizei e eu me recuso e faço hora porque eu vou na valsa. Sabe por quê, minha gente? Quando a gente está livre de guerra, quando a gente está livre de trauma, a vida é tão rara. Então, enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura que finge que isso tudo é normal, eu faço de tudo para ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz e a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E essa paciência vem porque isto que a Sli, lá no começo, e todas as colegas nos propuseram, de dizer: "Só vamos melhorar o mundo quando acabarmos com este mundo de guerra", ela está certa, mas ela não está certa assim, qualquer coisa certa. Ela está muito certa. Vejam vocês, na cultura de guerra, e esse é meu papel aqui falar com vocês sobre esse trauma transgeracional.
O trauma transgeracional, ele vem de gerações em gerações. E o pior é que, por exemplo, se a gente não entender a história, vejam vocês, por exemplo, que a Esli faz sempre essa brincadeira, né? Ela diz que na equipe dela tem tudo quanto é coisa, né? Ela tem islâmicos, tem judeus, tem cristãos, porque como toda essa gente é tratada, e como essa gente é pronta para cuidar dos outros e cuidar de si mesmo, a gente não se torna mais filhos do trauma da transgeracionalidade, porque quem está preso no trauma transgeracional, ele fica na trama, na complexa trama do trauma, e ele deixa de ser um ser para ser fiel depositário da herança herdada pelos pais, e aí ele é obrigado, literalmente obrigado a fazer aquele grito, mas aquele grito que a Elis Regina diz o seguinte: "Já faz tempo que eu vi na rua cabelo ao vento, né. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos velhos pais". Por quê? Porque a trama complexa do trauma nos torna fiel depositários. Quem conhece um pouco mais do, dos termos jurídicos, o fiel depositário é aquele que herda algo enquanto há uma tramitação no direito, ele não pode fazer nada com aquilo. A diferença que quando a gente trabalha na excelência o trauma e a gente consegue trabalhar ele, e eu quero muito dizer para vocês de que se a gente não souber trabalhar isso, a gente não é capaz de compreender, por exemplo, como é que primos de primeiro grau, como palestinos e israelenses, continuam vivendo um trauma há gerações, né. E esse trauma se intensificou muito mais desde 1948, quando da criação do Estado de Israel, que era para ser algo positivo, que na verdade os primos não precisariam ter 2 estados, precisariam ter um lugar para viver juntos. Pasmem que quem conhece, quero mostrar para vocês o que é um trauma transgeracional. Todo mundo sabe do genocídio que aconteceu com os judeus, uma das maiores tragédias documentadas. É verdade que temos tragédias como o que aconteceu em Ruanda, como o que aconteceu em Angola, em Moçambique, como já aconteceu em vários lugares, com Alexandre o Grande, com Calígula. Tem uma série de traumas na história da humanidade, mas esse em especial foi muito marcante na nossa consciência. Então vejam vocês, árabes e palestinos é porque tem judeu árabe, por isso que é israelenses e palestinos. Essa é uma explicação que requer mais tempo. Então vejam vocês, nós somos filhos da mesma origem, somos herdeiros de Abraão, mais especificamente chamado em árabe de Ibrahim. E o Ibrahim teve 2 filhos, Ismael e Isaac, Ismael e Ishaq, os dois. E pasmem que quando você tem um trauma, e quando você passa por história e tem uma história familiar do filho que é da concubina, vejam vocês que nós não estamos falando de uma briga religiosa, nós estamos falando de um trauma transgeracional, né. E este trauma de ter um filho, que é filho da concubina, com o aceite da esposa, que tem a ver com a tradição, e depois nasce o filho teoricamente legítimo daquele casamento, isso já cria um problema. E aí eu teria que ter umas 5 horas para dar aula para vocês, para dizer o que foi essa tragédia, mas não é o que eu quero fazer aqui, é apenas mostrar para vocês como um trauma ele pode ser coletivo, transgeracional e manter guerras por gerações, nos ensinando a odiar uns aos outros, sendo que não há a menor importância de fazer isso. Então, o convite deveria ser exatamente o contrário. O convite deveria ser para que a gente pudesse
cantar um pouco essa música, dizer assim: "E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho". Para mim, Maher, esta é a minha missão de vida. Eu desejo amar e eu desejo amar, inclusive, aqueles soldados que me submeteram à mais terrível violência, né? Mas sabendo de que ele também é filho do trauma. Eu não desejo revide, eu não desejo ódio. Então, nós brasileiros, inclusive, temos que tomar muito cuidado. Vocês viram que eu já adotei o brasileiro, já estou junto. Também estou mais tempo no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Então, nós brasileiros temos que tomar cuidado para não criar um trauma quando nos convidam a duelar entre eles e nós. Não é isto. Nós podemos evocar Voltaire, quando Voltaire diz assim, o pensamento de Voltaire é resumido por uma frase que uma seguidora dele, que agora me fugiu o nome, diz assim: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las". Então, a gente precisa, inclusive, como ser humano, como psicólogos e como psiquiatras, parar de achar que um trauma complexo é algo não resolvível. Por quê? Se a gente entender que o complexo é um sistema de ideias reprimidas, olha só, então é um sistema de ideias reprimidas, que tem um enorme e um forte valor emocional, que estão interligadas num todo e, por incrível que pareça, são capazes de gerar comportamentos mórbidos, a gente só esta definição vai nos ajudar a entender o quê? Que nós temos que trabalhar em cima da perturbação psicológica, nós temos que trabalhar nessa inquietude da alma, nessa dificuldade de trato, nesse sentimento de inferioridade ou de superioridade ou de culpa, porque a gente precisa entender de que o complexo é o contrário do fluido. E aí o nosso papel é achar o ponto de interligação disso. A Ana Gomes, por exemplo, ela traz uma definição que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: uma exposição crônica, precoce e múltipla a eventos traumáticos é isso que ela qualifica como um trauma complexo. Então, aqui eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção. Se Por que que eu citei essa história dos árabes e dos judeus? Primeiro porque por ser uma história que eu conheço profundamente, e porque ela representa esses duelos que temos no mundo, essas confusões que nós temos ainda entre etnias. É por isso que ainda temos xenofobia, é por isso que a gente ainda tem as fobias culturais, sociais, ideológicas, de qualquer ordem, porque nós não entendemos de que o mundo, eu gosto muito dessa definição de que você pode chamar de Deus, de Alá, de Jeová, de força cósmica. Você pode inclusive chamar do nome que você quiser, mas essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, que onde o homem ele tem uma criação ou uma evolução é criação, dentro de uma ideia de um divino que é clemente, generoso, misericordioso e amoroso. Então a gente precisa resgatar essa habilidade que a gente tem para amar. E aí fica mais fácil poder amar a todos que a gente cruza pelo caminho, né? Então, quando a gente tem prolongada exposição, repetidos eventos traumáticos, né, de cunho pessoal, como a gente descreve, né, essa história de que vão levando a pessoa a apresentar um quadro clínico de quê? De uma relevante complexidade. E aí, o trauma, ele pode ser oriundo de várias vivências, e até com uma certa frequência a gente comete o erro de achar que ele só vem de experiências dolorosas e graves, como
guerras, abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional, negligência, abandono, violência doméstica, violência étnica, xenofóbica, violência racial, violência cultural, né? Mas também o trauma pode vir de vivências aparentemente carinhosas, ou de vivências familiares que aparentemente a gente nem percebe. Existem uma coisa na cultura, e aí, se a gente não adotar uma educação como prática da liberdade, existe uma cultura, por exemplo, da gente às vezes observar o nosso filho, e eu escuto isso muito de pais dizendo assim: "Nossa, né, esse imagina que a Ivy e a Rose seriam minhas filhas, e eu tenho idade para ser pai dessas meninas, viu. E aí, imagina que a gente está numa roda, e aí eu viro e falo assim: "Nossa, essa Ivy é terrível, essa menina não para um minuto. Essa Rosiane, olha, é virada no giraia". Não é assim que as expressões que a gente diz? A gente acha que isso não é nada. Mas a criança, ela acredita naquilo que está sendo dito a respeito dela. Então ela assume uma identidade de terrível, e muitas vezes as comparações que a gente erroneamente comete na comparação entre filhos. Precisamos tomar cuidado para não fazer isso, porque isso vai reproduzindo um modelo de violência. E eu tenho todo um trabalho de formação para trabalhar com, traumas complexos, porque exatamente essa ideia. Há uma ideia de um erro que a gente vai construindo o tempo inteiro, desqualificando a beleza do ser humano ser único, ímpar e incomparável. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente educasse as pessoas, e se elas tivessem consciência de que para o Maher, eu acredito em Deus, então eu uso esta metáfora, eu uso essa expressão, não é uma metáfora, mas eu não tenho dúvida de que não há nenhum ser humano, não há nada comparável à beleza que eu tenho nos olhos, no cabelo, na boca, no nariz, no corpo, que Deus deu para o Maher. Maher deu para o Maher o corpo mais lindo que ele poderia ter para ele existir nessa vida. E não é comparável com ninguém, porque cada um carrega dentro de si o dom de ser capaz de ser feliz. Se cada um carrega dentro de si o dom de ser capaz de ser feliz, o que que nos cabe? O que nos cabe como psicoterapeutas é resgatar a potencialidade desta alma brilhante que havia sido ofuscada por esses pensamentos que a desqualificam. Diante disso, o que que a gente deve fazer? A gente deve trabalhar da melhor forma possível, amparando, sustentando, dando força para que a pessoa possa se resgatar. E eu sinceramente acho que a música é um caminho sensacional para a gente poder crescer com isso, né, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. E eu vou tomar muito cuidado com o tempo, porque eu quero com certeza concluir com uma música, para a gente poder deixar uma ponta de esperança nessa bandeira que tremulará enquanto a gente acreditar de que de fato para todo mal há cura sim. Então, não importa este mundo, esta loucura que a gente tem por achar uma imersão de um fim de semana que vai me curar e vai me salvar, esta loucura obsessiva por um remédio que me salva, né? Esta loucura de achar que um atendimento tem que durar curto tempo. Depende. Como as colegas disseram, você vai ter algumas fobias que em 3, 4 sessões você vai resolver, mas existem dores, existem traumas, exposições que vão exigir da gente um pouco mais de calma, para a gente poder trabalhar. Eu quero compartilhar com vocês de que agora em 2023, né, eu completo 20, vão ser exatamente
26 anos de trabalho com vitimizadores sexuais, né. E eu acho que é uma alegria muito boa poder dividir isso com vocês, porque quando eu comecei a trabalhar com vitimizadores sexuais, as pessoas eu lembro que o primeiro congresso de terapia familiar, eu sou também terapeuta sistêmico, e as pessoas ficaram malucas comigo. "Como assim que você trabalha com vitimizadores sexuais?" Eu dizia: "Gente, tem alguma coisa errada no mundo. Quando um pai, quando uma mãe, quando um tio, quando uma tia, quando uma prima abusa sexualmente do seu, tem alguma coisa errada. Nós estamos enxugando gelo, nós vamos ter que achar um outro caminho." E eu escolhi o outro caminho, que é o caminho de que para todo mal há cura. Então, tem uma formação para falar de vitimizadores sexuais, seria impossível nesses 45 minutos poder abordar esse tema gigantesco. Mas o objetivo do Psi em Foco é fomentar a gente, para a gente sair mais fortalecido, para a gente buscar mais conhecimento, para a gente acreditar na nossa clínica e ir atrás. Foi a partir disso que eu parei, porque nos 10 primeiros casos, os 10 abusadores na época, estupradores, que era o termo que a gente usava, os 10 tinham sofrido abuso sexual na infância. Tá vendo por que foi importante a gente ver a Sli, a gente ver a Dani, a gente ver a Beth, a gente vai vendo a coisa se fechando, né. Uau, então há uma relação de que os judeus que sofreram no Holocausto hoje submetem os seus primos de primeiro grau, os palestinos, à terrível estada em Gaza e nos territórios ocupados. Uau! Então, e se daqui a alguns anos a gente não curar, né, Esli, os palestinos daqui a pouco vão de novo pegar os israelenses e vão colocar eles na violência. Claro. Então, os 10 primeiros era assim, mas eu disse: "Mas 10 primeiros é muito pouco". Quando chegou nos 100, 98 dos vitimizadores haviam sofrido abuso na infância. Por isso que quando a gente não pode falar 98%, tem que falar qual é o número para você saber de que relação a gente está dizendo. Foi aí que eu resolvi criar esse termo, e ele veio do nada. Eu estava fazendo meu mestrado e eu estava com o Ciampa, a gente conversando sobre isso, eu disse: "Mas há uma estreita relação entre vítima, porque ora somos vítima, ora vitimizamos. Ora somos vítima, ora vitimizamos. Então vamos parar de chamar este sujeito de estuprador ou de abusador e vamos chamar ele de vitimizador, porque ele vitimiza, porque ele aprendeu de que a violência é a resposta. E eu aprendi com o senhor Monty Roberts, o encantador de cavalos, de que a violência não é a resposta. E agora em julho a gente fecha, mas eu, como ia ter esse encontro com vocês, eu fechei os números. No Brasil, nós temos várias pessoas trabalhando com vitimizadores. Graças a esse trabalho, hoje temos os SPVVs em São Paulo. A partir na época em que nós tínhamos hoje o nosso vice-presidente, que era governador de São Paulo, instituiu, através da Secretaria de Assistência, de que todos os vitimizadores seriam atendidos nos SPVVs, e hoje nós temos uma marca de 198 fechado hoje, contabilizado hoje, 198, 780 mil pessoas atendidas, sendo que 96,9% desta população de vitimizadores sofreu violência sexual na infância. A violência sexual é uma tragédia terrível, né. Esta tragédia que nós temos que cuidar dela, né. Então 20% dos jovens até 25 anos, 20% dessa população são jovens até 25 anos. 68% dessa população são homens vitimizadores. 32% são mulheres vitimizadoras. Agora, o melhor de tudo isso, que eu não quero sair daqui sem deixar essa ponta de esperança, é que nós conseguimos 30% dos vitimizadores serem reinseridos ao convívio familiar. Lembra o que a Beth falou do ressignificar? Lembra o que a Sli estava falando de que a guerra não vai acabar se a gente não curar o trauma?
Tá vendo a importância disso? Tá vendo como é importante entender o que é vicário, né? O que é o trauma pela escuta e pela repetição de padrão, entende? Então, porque senão a gente acaba sempre reproduzindo violência atrás de violência atrás de violência. Então, o nosso papel ele é fundamental. O nosso papel é reinserir vítima e vitimizador, e aí vem de novo a história do que é o perdão. Perdão não é esquecer. Não é possível a gente pegar aquilo que aconteceu em Auschwitz, aquilo que aconteceu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, e a gente simplesmente dizer: "Vamos esquecer". A cura, e eu me honraria e fico feliz toda vez, e a quantidade de irmãos judeus que me procuram para a gente poder trabalhar com MDR e poder tratar este trauma transgeracional e ver que hoje eles têm um posicionamento, inclusive político, que é justamente acabar com a violência, porque aí a gente começa a tornar real o desejo de amar todos que a gente cruzar pelo nosso caminho. Então, quando você chega no perdão, perdão não é esquecer. Perdão é o que o protocolo de 8 fases de MDR pode proporcionar para você. Eu sou um devoto do protocolo clássico, eu sou um amante do protocolo clássico, porque eu ando com o protocolo clássico como uma onda no mar, né? Porque eu canto isso para o meu cliente, eu digo: "Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Agora não adianta fingir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, mas aqui dentro sempre. Como? Como uma onda no mar. E é aí que a gente amarra tudo isso, e aí sabe o perdão quando que ele chega? Quando a gente compreende o que é que levou o outro a cometer essa violência comigo. Né? É mais ou menos aquilo que a Rita Lee grava para o Roberto de Carvalho, que ela chamava de Uauê, depois de uma briga, ela disse assim: "Desculpe, Uauê, eu não queria magoar você. Foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas, mutim, perdi a cabeça". Então, ou seja, o trabalho vai ser eficaz quando a gente aprender de que a gente tem um trabalho excelente para fazer.